Então vamos agora, né, começar a segunda parte aqui, ó, falando de barramentos. Barramentos, ou em inglês, que são os bus, né, que, na verdade, deixa eu colocar aqui em apresentação, que vão ser basicamente, né, aqueles fiozinhos, né, aqui no caso que estão ligando a um conversor, ao computador e tudo mais, mas internamente aqui, basicamente são esses caminhozinhos aqui, ó, que tem nas placas, né, esses caminhozinhos que tem na placa aqui, são conhecidos como barramento, ó, aqueles slots aqui, ó, são junções, né, para que efetivamente uma placa se encaixe aqui. E aqui, ó, cada um desses pininhos aqui, né, de contato aqui, ele está ligado basicamente, né, lá por trás, né, a um barramento que vai, né, a informação, vai levar a informação lá para o processador, basicamente para o processador, tá joia? Então, aqui eu tenho vários, ó, tenho o VESA, tenho o ISA, tenho o PCI, né, todos aqui são barramentos, né? Mas também, ó, eu tenho aqui o slot da memória, que também aqui por trás, né, está ligando aqui ao processador por meio de barramentos. Então, eu tenho barramentos internos, tenho barramentos que a gente considera externos, tenho barramentos globais, e é isso que nós vamos dar uma olhadinha na aula de hoje, né? Quando a gente fala de barramentos, né, nós temos que levar em consideração, basicamente, 3 componentes básicos, tá? Os componentes de uma camada mecânica, os componentes da camada elétrica e os componentes do protocolo em si. Os componentes da camada mecânica vão determinar, basicamente, o custo, né? Essencialmente, eles vão ter pouca influência direta em seu desempenho elétrico, mais ou menos, né? Porque dependendo do material que eu construir, né, este determinado componente aí, ele pode também influenciar, sim, né, no meu desempenho, né, elétrico e, consequentemente, depois no meu desempenho, na minha velocidade total, né? A parte elétrica, né, basicamente, são as características elétricas que vão determinar, então, a força dos sinais, né, tanto dos controladores, dos receptores do barramento. E, em termos de codificação, né, o protocolo aí, ou a camada de protocolo, vai determinar, então, como é que os emissores e os receptores vão trocar as informações, no sentido de o protocolo, né, ele vai ser basicamente aqui, vamos fazer uma comparação aqui com os seres humanos, né, um processo de comunicação com os seres humanos. O protocolo aqui vai ser a língua que vai ser falado, português, inglês, mais ou menos isso, tá? A parte elétrica, né, no caso, por exemplo, da voz, né, nós vamos estar trabalhando aí com o tom de voz, então as cordas vocais, ou seja, a emissão, né, a potência com que eu emito a minha voz, alguma coisa assim tem a relação com a elétrica, tá? E a mecânica é a composição, que são os tecidos, né, que vão compor, por exemplo, a corda vocal, né? Se a gente estivesse falando de um alto-falante, né, seria outros componentes mecânicos, físicos que ali comporiam, né? E assim por diante, tá? Então é só fazendo uma comparação basicamente aqui do barramento dos processos de comunicação com os seres humanos, tá bom? Então vamos ver esses elementos aqui, como que se dá essas relações. Vamos pegar um exemplo aqui. Você já deve ter ouvido, né, um protocolo chamado RS-232, né? Então, neste protocolo aqui, né,
existem regras no nível mecânico que vão determinar basicamente as características físicas dos conectores deste protocolo, ou melhor, dos equipamentos que vão trabalhar com este protocolo. No nível elétrico, né, basicamente as características elétricas dos sinais, né? E no nível temporal, né, a velocidade de sincronização. E o protocolo, basicamente, em si, né, ele ainda tem as informações de como que os dados estão arranjados, né, os pacotinhos de dados estão arranjados, tá? Para que eu tenha, basicamente, a determinação, né, de um protocolo e ele passe a ser um padrão da indústria, eu tenho que, essencialmente, desenvolver alguma tecnologia, algum processo, né, que identifique, então, um bom e efetivo, uma boa e uma efetiva maneira de transmitir dados de um lugar para o outro. Legal. Então, efetivamente, é o que acontece, né, com pesquisa e desenvolvimento dentro das indústrias, que eles vão lá e desenvolvem, então, determinados modos, etc., para estabelecer aquela determinada comunicação necessária para aquele determinado fim, né? Então, existe o desenvolvimento, né, por equipes distintas, geralmente dentro das empresas, e aí, uma vez que as empresas desenvolvem, né, isso pode vir a ser adotado, né, por outras empresas. Quando isso acontece, né, que um determinado equipamento, um determinado padrão, né, é desenvolvido por uma empresa, ela começa a ser utilizada por outras, geralmente, né, acontece o quê? Acontece que esses detalhes são levados a comissões de representantes de indústrias, né, das indústrias. E, efetivamente, né, comissões ali dentro dessas pessoas, né, dentro dessas comissões, vão se reunir, são multidisciplinares, vão se reunir e vão tentar estabelecer, então, algumas adequações para que aquele determinado padrão, aquele determinado módulo seja efetivamente possível, né, de ser utilizado por todas as indústrias, ou pela grande maioria das indústrias. Então, essas comissões, né, como a ANSI, né, American National Standard Institute, ou a EIA, né, Electronic Industry Association, a IEC, né, International Electronic Commission, ou o I3E, né, que é o Institute of Electrical Electronic Engineers, são comissões, né, que basicamente estabelecem, né, a partir ou de algo já desenvolvido ou algo a ser desenvolvido, né? Então, se eu tenho essa comissão aqui estabelecendo um padrão e depois sendo implementado na indústria, eu tenho o que a gente chama de padrão, né? E quando eu tenho da indústria que passa por um processo de certificação, aí eu tenho o que a gente chama de padrão de fato, tá? Então, padrão de fato é algo que vem de um desenvolvimento de uma empresa isolada, e aí ele se torna, então, padrão para o mercado como um todo, passando por alguma dessas comissões, tá? Então, é padrão de fato. E padrão, né, da indústria, geralmente, padrões, né, simples, são, então, desenvolvidos aqui dentro dessas comissões e aí depois distribuídos para o mundo empresarial, tá joia? Então, tem esses dois causos aí, né? Então, um exemplo aqui, ó, o barramento Multibus, né, que foi lançado pela Intel, então é um padrão aqui de fato, né? Ele passou por uma comissão, depois que foi identificado que isso aqui poderia ser utilizado por outras empresas começaram a utilizar,
o I3E foi lá e efetivamente normatizou, ou seja, montou, entre aspas, aquele datasheet lá, né, mais ou menos assim, né, para todo mundo saber usar e efetivamente padronizou algumas coisas. Então, efetivamente, geralmente não acontece, né, quando existe uma padronização aqui, isso volta para a indústria, ela faz alguns arranjos ali e efetivamente se tem, então, um padrão normatizado para outras empresas que quiserem não só utilizar o multibus, né, mas também quiserem desenvolver, né, tecnologias para este padrão específico, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece o desenvolvimento de padrões, principalmente em termos de barramento. Um outro detalhe, né, a gente vai ver que quando a gente trabalha com circuitos integrados, a gente tem placas, etc. A gente tem o quê? Uma limitação física, não temos? Então, geralmente, né, a gente não consegue fazer ou utilizar tantas linhas quanto a gente gostaria de utilizar. Então, pode ocorrer, até mesmo, vamos pegar, vocês já estão habituados aí a utilizar o Arduino lá, né? O Arduino Uno, ele tem lá uma certa quantidade de pininhos, não tem? Então, se eu for utilizar muitos sensores, muitos atuadores, pode ser que a quantidade de pinos que tem ali disponíveis para fazer o controle não sejam suficientes. Então, nesse caso específico, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que adotar alguns processos. E um que eu acredito que vocês já aprenderam aí com, acho que possivelmente com o William, né? É um processo chamado de multiplexação. A multiplexação, ela é utilizada justamente para a redução da quantidade de linhas, a quantidade de bits ali que vão transitar nos barramentos, né? Então, eu posso ter vários tipos de multiplexação, né? Um primeiro exemplo aqui que pode ser dado é a junção de sinais de dados e sinais de endereço no mesmo barramento, né? O que isso pode ocasionar, né? Pode ocasionar uma demora, né? Porque lembra da ideia da arquitetura Harvard, né? O que ela fez? Ela dividiu, né, o acesso à memória em dois blocos, utilizando dois barramentos distintos, um de dados e outro de endereço, né? E aí, o que acontece com isso, né? O que aconteceu basicamente com isso? Eu consegui agilizar o processo, porque enquanto eu estou pegando lá um endereço, eu já estou indo lá e pegando ou uma informação, um código, alguma coisa de um outro lugar da memória, né? Então, o que efetivamente a gente consegue aqui? Então, a gente consegue reduzir, mas a gente perde em desempenho, né? E como que a gente pode fazer essa junção? Eu pego, por exemplo, um bit a mais ali, e esse bit vai determinar, vamos imaginar o seguinte, eu tenho lá, sei lá, 10 bits, 10 linhas, tá? De barramentos. Então, eu pego um bit disso daí e eu vou utilizar ele para identificar se essa informação que eu estou passando agora é endereço ou é um dado, né? Se for endereço, né, eu consigo, né, acessar 2 a 9 posições, né? Porque eu tenho ainda são 10 bits, eu tenho ainda 9 bits para registrar o endereço. Se for um dado geralmente a gente trabalha com 8 bits, então, inclusive, eu nem preciso ter ali um bit extra ali, né? Então, eu poderia trabalhar ali com 8 bits e eu identificaria. Então, se eu coloco 0,
sei lá, no bit mais significativo, né, significa que aquela informação ali, ela é, por exemplo, um endereço. E se eu coloco o 1, vai ser um dado, e assim por diante, tá? Então, é uma ideia aqui de multiplexação. O que acontece quando eu tenho isso? Eu tenho que ter do outro lado um equipamento, né, DMUX, né, que é o demultiplexador, né, que vai fazer exatamente o que? Pegar essa informação, vai entender o que ela é, e aí ela vai passar ou para, sei lá, um registrador de endereço, um registrador de dados, para efetivamente depois ser trabalhada essa informação. Tá? Uma outra maneira de fazer a multiplexação, ó, é multiplexar um sinal de endereço dividindo em duas partes, né? Neste caso específico, o que vai acontecer? Ao invés, se o meu dado é de 8 bits e eu posso dividir ele no meio, então eu posso passar 4 e 4 bits, tá? Então eu passo 4, depois eu passo mais 4. Então eu também perco em velocidade, porque eu vou ter que gastar aí 2 ΔT, né? Para passar a mesma informação que eu poderia passar em 1 ΔT apenas, tá joia? Mas o que acontece, né? Existem casos que eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo em virtude do projeto, da economia, do espaço e assim por diante. Belezinha, pessoal? Entretanto, né, a multiplexação ela pode causar alguns problemas, né? Principalmente no que diz respeito ao compartilhamento do barramento, né? O que pode causar aí quando eu estou compartilhando o mesmo barramento com múltiplos equipamentos? Eu posso, por exemplo, ter um processo de incompatibilização de sinais, né? Ou seja, estou trabalhando com diferentes tecnologias e essas diferentes tecnologias podem, então, gerar diferentes, por exemplo, voltagens, né? Ou amperagens, e aí eu posso ter algum tipo de problema se eu utilizar um barramento comum. Eu posso ter problema de contenção de barramento, no sentido de mais de um equipamento, né, vai tentar utilizar ao mesmo tempo, né? E para evitar a contenção do barramento, eu posso ter um processo de arbitragem, né? Mas, entendo o processo de arbitragem, né, saibam que dependendo do processo de arbitragem, a arbitragem aí é igual ao futebol, né? O árbitro não está lá para falar assim, agora você falta aqui, não, agora lá. Então ele está direcionando a coisa, como se fosse um maestro, né? Então a arbitragem entendo como um maestro. Agora toca você, agora vai você, né? Então ele vai comandando ali, basicamente, como os equipamentos, né, que estão ligados àquele barramento vão utilizar aquele determinado recurso, né, dentro de um determinado período de tempo, tá? Então, a arbitragem vai servir para isso. Então, eu preciso ter também um processo de arbitragem, né, para que o processo de multiplexação possa coexistir naturalmente. A gente vai ver, principalmente o método de arbitragem aqui e como que a gente pode reduzir o processo aqui os problemas aqui. Muito bem. Nós temos basicamente, nós temos vários tipos, né, de barramentos. E esses tipos de barramento, né, são identificados, né, por várias e várias características. Uma das primeiras características que determinam um tipo de barramento é se ele é serial ou paralelo, né? Com certeza, né, você já tem essa noção, né? Então, é só entendendo aqui que o serial, então, eu vou utilizar essencialmente ali 2 fiozinhos aqui, ó, para transmitir uma determinada informação de um ponto para o outro. E os meus, vamos falar assim, bitzinhos, né,
vão em fila indiana, né? Um atrás do outro aqui, ó, para de um lugar para o outro, tá? Então, serial é assim. Já em paralelo, né, você tem tantas linhas quanto a sua quantidade de bits aqui que você quer mandar e, consequentemente, esses bitzinhos aqui, ó, vão de mãozinha dada, né, vamos falar assim, né, e vão passando aqui, ó, de um lugar para o outro, todos, né, juntinhos aqui, um ao lado do outro, né, mais ou menos, né, um ao lado do outro, mais ou menos, é o que se espera aqui, né. Tudo bem. É lógico que isso aqui é ilustrativo, né? Os bits não vão assim nesse formato aqui, tá? Mas, então, o primeiro tipo, né, de barramento é dado pela sua largura, né? Serial ou paralelo. Muito bem. Outra característica, né, que identifica um tipo de barramento é a sua natureza e velocidade. E aí, né, em virtude da sua natureza e velocidade, eu posso ter basicamente 3 tipos de barramento. Barramentos internos, externos, ou de entrada e saída, ou de expansão, né? Então são vários nomes que se dão a esses externos aqui. E eu tenho também barramentos globais, tá? Então são esses 3 grandes tipos aqui de barramentos. Barramentos internos, né? Geralmente são aqueles que estão dentro de uma mesma placa de CI, tá? Um exemplo aqui, a conexão entre CPU e memória, né, utilizando o barramento frontal, né? Ou então, por exemplo, memória cache L1 e o processador em si. Então, lembra que a memória L1 está dentro da pastilha, né, do processador, então ali é um barramento interno, né? Muito bem. Ou seja, a velocidade altíssima, né? Aqui, então, o barramento interno tem uma velocidade hiper mega rápida, né? Aqui, né? Já os barramentos externos vão ser aqueles que vão interligar, né? Vamos falar assim, o computador, a placa mãe, assim por diante, a outros periféricos, né? Que não estão, por exemplo, no mesmo CI, na mesma placa mãe, ou então isso se a gente pensar num computador, né? Então, se a gente pensar num microcontrolador, né, basicamente vão ser todo e qualquer sensor ou atuador que eu colocar ali, né, são entradas e saídas externas. Então, geralmente eu estou utilizando ali barramentos, né, de entrada e saída, né, as GPOs ali, né, General Purpose I/O, né? Então a gente vai ver isso com detalhe. Mas aqui em termos, né, vamos falar de computadores, né, poderíamos trabalhar aqui um barramento SCSI, né, Small Computer System Interface, que vai, por exemplo, ligar um disco, né, à sua placa-mãe, por exemplo, tá? E barramentos globais são aqueles que permitem a ligação entre unidades do computador localizada em placas diferentes, geralmente extensão do barramento interno, tá? Neste curso especificamente, a gente vai se concentrar nestes 2 tipos de barramento aqui, interno e externo, tá joia? Vamos ver rapidamente, a gente já viu isso, né? Mas vamos ver rapidamente os barramentos internos, né? Os barramentos internos, eles vão se dividir geralmente em dados, endereços e de controle, né? E se a gente pegar, por exemplo, o barramento de endereço aqui, ó, a quantidade de fios, né, vai determinar o quê? A quantidade de posições de memória, né, que eu posso acessar. Entendam que posições de memória, né, é uma célula de memória que geralmente contém 1 byte, né? Então, vai ser a quantidade de bytes aqui que eu vou acessar. Então, a gente está trabalhando o seguinte, ó, se eu tiver 16 fiozinhos aqui de endereço, eu consigo acessar 65.536 posições de memória que correspondem a basicamente 16 kbytes, né?
Se eu tiver 20 fiozinhos aqui, ó, eu vou poder acessar 1 milhão de posições, que vai corresponder a 1 mega de memória. Se eu tiver 24, né, eu vou ter, então, uma possibilidade de acessar aqui na minha memória principal 16 megabytes, tá? Se eu tiver 32, né, 32 linhas aqui, ó, eu vou poder acessar a 4 gigabytes, né? E aí, então, se eu tiver 64, eu vou conseguir acessar aqui uma quantidade maior, e assim sucessivamente, tá joia? Então, quem tem aí na memória mais de 8 GB, possivelmente está trabalhando com barramentos de 64 bits, né, aí no seu computador, tá bom? É a mesma coisa para os dados, né? Os dados, então, eu vou ter a quantidade de fiozinhos aqui, vai determinar a quantidade de informação que eu consigo, então, passar de um lugar para o outro ao mesmo tempo. Então, se eu estiver trabalhando com 64 bits na linha de dados aqui, eu vou conseguir passar ao mesmo tempo, né, de um lugar para o outro, 8 bytes, né, 8 bytes de informação ao mesmo tempo. 64 dividido por 8 dá 8864, né? 8 bytes, né? Então, eu acesso lá 8 células de memória e transfiro, né, 8 bytes simultaneamente, né? Então, vejam que eu consigo bastante velocidade, né? Se a gente pegar os computadores lá atrás, eles trabalhavam com barramentos de 8 bits. Então, lembra, eu vou então pegar 8 bits, 1 byte só, e transferir. Então, né, essencialmente, eu teria, então, para 64 bits, eu teria 8 vezes mais velocidade só nesse aspecto específico aí de transferência de informação, tá bom? Aí, né, se a gente pegar, né, ainda esses barramentos internos, ou seja, na placa-mãe, eu vou ter vários tipos de barramento. Aqui, ó, por exemplo, um dos mais comuns hoje em dia que a gente consegue encontrar vão ser os PCIs, né? Os PCIs, eles conseguem aí uma frequência muito alta, né, de transmissão. Só para vocês terem uma ideia, o PCI Express, né, que é o PCIe 16X, ele consegue, né, passar aproximadamente 16 GB por segundo, né, que é 16 mil megabytes, dá um pouquinho mais, né, de 16 GB, porque você faz isso aqui vezes 1024, né? Então você consegue um pouquinho, quase, né? Divide, né, isso aqui por 1024, então vai conseguir um pouquinho menos aí de 16 GB, né? Mas vamos falar que é 15 GB, né, por segundo. Então é uma informação, é muita coisa, né? É muita informação aqui, ó, que eu consigo passar por segundo. Então, só para a gente identificar aqui na placa, ó, então um PCI 16 é esse maior aqui. Então vejam que a quantidade, né, de linhas simultâneas é bem grande, né? Já, por exemplo, um PCI E1X, ó, tá aqui, ó. Esse daqui vai, né, pelas contas básicas aí, vai permitir 1 megabyte por segundo, tá joia? 1 megabyte por segundo, esse daqui, é o PCI E1X, né? E eu tenho ainda o PCI convencional, que tem uma velocidade bem inferior, né, ao PCI Extend, né? Mas ainda eu tenho que ter na minha placa, porque eu tenho placas legadas, né, que não tem, por exemplo, esse tipo de conexão, né? Então vejam que também, né, com o passar do tempo, algumas conexões não vão mais existindo na placa, porque a indústria, né,
seja, aquele padrão é tão antigo que a indústria não adota mais aquilo, ela se renova e adota novos padrões, principalmente para compatibilização aí de velocidade, tecnologia e assim por diante, tá bom? Então aqui só um detalhe para vocês. Muito bem. Vamos só fechar agora essas características aqui, e aí a gente para, e aí a gente retoma na semana que vem essas informações sobre barramentos. Então, em termos de características elétricas, é muito importante, né, entender. A priori, né, um sinal, né, digital, ele está lá, por exemplo, ou ele é próximo de 5 volts, ou ele é próximo aqui de 0 volts, né? Lembram? Basicamente essa a ideia. Então, no meio de campo, no meio de campo aqui, estou aqui perdido aqui. Estou querendo pegar o pincel, mas essa linha aqui está na frente. Aqui, ó, peguei. Então, se a gente se lembrar, né? Então, eu tenho aqui um limiar aqui, ó. Nessa faixa aqui, ó, ele não deve identificar nenhum tipo. Então, se for aqui, né, nesse limiar superior aqui, né, por exemplo, sei lá, de 4, né, estou chutando aqui, tá? De 4 a 5 volts, né, a gente vai entender como o 1, né? Isso aqui, então, seria o 1 binário, né? Se for aqui, ó, no limiar de baixo, de 0 a, sei lá, 2 volts, né? Então, isso daqui seria, por exemplo, o 0 binário, tá? Então, nesse intermédios aqui, né? Intermédios aqui, não tem nada, né? Não é nada, né? Então é ruído, basicamente, que ele vai conseguir identificar aqui. Então, o 1 e o 0 estariam nesse linear. Só que não é bem assim, né? Ou seja, tem muito mais sobre isso. Por quê? Descartar. Oh, não. Saiu fora aqui. Hoje está fogo. Então, o que vai acontecer? Dependendo, né, do equipamento, dependendo do componente, né, ele vai ter características diversas, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, 2 exemplos aqui, ó, o TTL, né, o simples, né, e o CMOS, tá? Vejam a variabilidade, ou seja, enquanto esse aqui vai trabalhar, né, entre 0,5 e 2,7, né, esse aqui vai trabalhar entre 0,01 e 4,99 volts, tá vendo? Então, isso daqui, por exemplo, já o torna incompatível, ou seja, eu não posso ligar os dois, né, numa mesma linha e falar assim, ó, esse aqui vai mandar dados para esse cara aqui. Não dá como, não tem como, né? Em virtude da incompatibilidade geral do que existe aqui de informação. Então, eu tenho que colocar, né, um adaptador aqui, ó, né, uma espécie de conversor que vai fazer esse meio de campo. Então, aqui, só para ilustrar, né? Então, para ligar um TTL no CMOS, né, eu tenho que colocar ele, por exemplo, num circuitinho assim, né, ou seja, usando um resistor aqui para baixar o processo, né, para conseguir baixar a entrada, né, desse sinal aqui. Então, a gente vai ver que esses, né, vamos falar aqui, acionadores, né, então esses adaptadores ou acionadores aqui, eles vão fazer basicamente, né, esse processo de conversão e vão também, além de compatibilizá-los, né, em termos elétricos, eles vão também permitir a utilização desse barramento aqui de maneira organizada, né? Então, geralmente a gente tem nesse meio de campo aqui entre os vários periféricos, né, e os barramentos,
a gente tem módulos, né, de acionamento. Esse aqui, por exemplo, é um módulo 240, o 74 LS 240, né, que vai, então, receber múltiplos aqui periféricos e vai se conectar a um barramento específico, tá? Então, esse seria uma das maneiras, né, de utilizar diferentes tecnologias no mesmo barramento, tá? Utilizando, então, módulos de acionamento ou módulos que vão fazer esse processo de adaptação, tá? Então é isso, pessoal. Desejo a todos aí uma excelente semana, né? Bons estudos aí para vocês. E nos vemos, para alguns aí, no sábado,